Naruto tem um universo muito vasto de personagens e é inegável que o Kishimoto não conseguiu trabalhar todos eles na obra, mas tem alguns que ficaram num escanteio tão grande que são até esquecíveis, e são eles que vamos ver agora. Ninjas de Konoha, Ezequiel aqui para mais um vídeo. Com mais de 700 capítulos, Naruto apresentou muitos personagens que ficaram marcados para sempre na cultura pop. Tanto que é hoje um dos animes mais famosos do mundo. Talvez Dragon Ball e Naruto ocupem as duas posições mais altas quando se fala em popularidade. Mas devido a esse tamanho todo, muita coisa ficou largada na obra com o passar dos anos, incluindo muitos personagens como a Anko Mitarashi. A Anko certamente é a definição de personagem mal utilizada numa obra, pois ela foi uma das primeiras a ser introduzidas na série, que começou a ter um certo destaque ali durante o exame Chunin. E durante a prova da Floresta da Morte descobrimos algo incrível. Ela foi a primeira aluna do Orochimaru, que na época era o grande vilão e devia ter se mantido até o final como o grande vilão. Mas enfim, a Anko teve um destaque que foi completamente desnecessário, pois toda a sua trama foi esquecida pelo Kishimoto, pois além de ser a primeira aluna do Orochimaru, ela foi a primeira pessoa marcada com a marca da maldição e tinha a mesma marca da maldição que a do Sasuke. E o fato dela ter sido esquecida pode estar ligado só pelo fato do Kishimoto ter introduzido novos personagens como os membros da Akatsuki e ter feito o Sasuke matar o Orochimaru. E isso realmente tirou qualquer relevância que a Anko teria, mas pelo menos ainda em Naruto clássico ela ganhou um arco para contar a sua história, que é um dos melhores que temos depois do arco de resgate do Sasuke. Você acha que a Anko Mitarashi merecia mais destaque em Naruto? Fala aí nos comentários. Hanabi Hyuga. Uma coisa é clara, se tem um clã que foi deixado de lado, foi o clã dos Hyugas, que por sinal era um dos mais promissores para desenvolvimento dentro da obra, mas ao que parece o clã como um todo foi deixado de lado dentro da história. Os únicos poucos desenvolvidos foi a Hinata e o Neji, que nem foi isso tudo também, mas a personagem Hyuga que mais foi deixada de lado na história foi a Hanabi, que é irmã mais nova da Hinata, que desde o clássico era descrita como uma ninja melhor que a Hinata, e ela não fez nada o anime e mangá inteiro. A Hanabi só foi criada para ser usada nos flashbacks da Hinata para mostrar o pai dela sendo o mais escroto que ele conseguia com a Hinata, pois a Hanabi não tem destaque algum dentro da obra. Até mesmo a Hinata tem um pouco mais de desenvolvimento, mas a Hanabi podia ser meio que uma ajuda nesse desenvolvimento da Hinata, mas isso não aconteceu. Pelo menos ela teve os olhos roubados pelo Toneri e acabou gerando ali o Naruto The Last, que foi o filme que consagrou o nosso casal verdadeiramente. Pelo menos isso a Hanabi fez. Jounins. Naruto para muita gente tem o melhor piloto de anime, pois ele conseguiu introduzir muito bem os conceitos do universo logo de cara, mas tem algumas coisas assim que são meio viajadas, como o terceiro Hokage usando uma bola de cristal, mas enfim, além disso, a construção do universo em si é muito bem feita, as explicações de como funciona aquele mundo, sobre as missões, os níveis ninjas e tudo mais, isso tudo é muito legal e tudo muito bem feito. Mas ainda assim faltou mostrar mais, ou pelo menos dar mais importâncias para algumas classes. Por quê? Nós entendemos que os ninjas são como se fosse um degrau subindo, que são, no primeiro degrau nós temos os Genins, no segundo os Chunins, no terceiro os Jounins, no quarto os Jounins de Elite, e nessa mesma divisão fica um pouco acima os Zambus, e acima de todos eles temos o Hokage. O porém é que o anime não conseguiu mostrar que os Jounins são assim tão importantes. Na luta contra os Zabuza, o Kakashi consegue mostrar isso muito bem, mas os demais nem tanto. Embora a gente tenha visto vários deles em ação, como o Asuma, o Ibiki, a Kurenai e o Maitogai, parece que faltou alguma coisa que não vimos dos Jounins, que não foi o suficiente para mostrar que eles são a elite da elite de Konoha, porque várias vezes tivemos os Genins resolvendo as coisas que eles deviam resolver, como é o arco de missão de resgate do Sasuke, ou o Konohamaru salvando o Ebisu do Pen, então fica meio difícil de comprar essa história de Jounins de elite.
Kimimaro Kaguya. A gente sabe que ninguém ligado ao Orochimaru teve muito destaque na obra, com exceção do Kabuto, mas o Kimimaro e a Anko podemos dizer que estão ali empatados nessa questão, pois entre os ninjas do som que foram enviados para levar o Sasuke até o Orochimaru, o Kimimaro foi o único que teve um pequeno desenvolvimento, mas ainda assim faltou algo a mais. Como entendemos um pouco mais do seu clã, o que fazia a Kekkei Genkai dele tão única e por que eles desapareceram e como ele se entregou completamente ao Orochimaru. Ter visto mais do personagem seria bom. No Shippuden ele até voltou a aparecer quando o Sasuke vai tirar o jugo da prisão e vemos que o Kimimaro era o único que acalmava o jugo, mas ainda assim esse personagem era bom demais para ter tanta pouca relevância dentro da obra. Mais uma coisa podemos afirmar sobre o Kimimaro, é que se a doença dele não tivesse matado ele, o Gaara e o Lee teriam morrido, pois depois de tudo que ele enfrentou contra o Gaara, ele ainda ficou vivo e tinha forças. Jugo. E já que falamos dele, vamos seguir com ele, o Jugo, que foi apresentado no Shippuden após o Sasuke matar o Orochimaru. Ele entrou pro time Taka, e o Jugo tinha um potencial muito grande, pois diferente dos demais portadores da marca da maldição, o Jugo era o portador original. Foi a partir dele que o Orochimaru desenvolveu a marca da maldição e marcou tantas pessoas que poderia ter sido muito bem explorado se o Orochimaru tivesse a mesma importância que ele tinha no clássico no Shippuden. Pois tá aí uma coisa que daria um arco muito foda, é entender mais sobre a marca da maldição e o seu portador original, que tem uma base muito boa, que é ser um personagem gentil e que tem esse lado assassino que só podia ser acalmado ou pelo Kimimaro ou pelo Sasuke. E isso era muito bom e é uma pena que não foi muito mais aproveitado dentro da história. Kurenai e Time 8. Agora vamos falar de um grupo de personagens que é o Time 8, formado pela Sensei Kurenai, Kiba, Shino e Hinata. E vamos tirar a Hinata dessa conta, que embora ela tinha sido assim, um pouco de desenvolvimento na história, mas ela teve um desenvolvimento que foi a mais do que esses outros. A começar pela Kurenai, que entre os Jounins é a mais esquecida de todas. Ela e o Ebisu. Até mesmo o Geiner, que era basicamente um figurante, conseguiu ser mais marcante que a Kurenai, que foi apresentada e mostrada muito mais vezes. Certamente o seu momento mais importante foi ter colocado o Itachi no Genjutsu, que apesar dela ser zoada, ela foi a única personagem na história que conseguiu colocar o Itachi no Genjutsu e mais, conseguiu fugir de um Genjutsu do Itachi. Coisa essa que nem mesmo o Kakashi, Sasuke, Orochimaru, Naruto, Kabuto conseguiram fazer. Mas a partir daí a Kurenai virou uma figurante qualquer no Shippuden e ela quase nem aparece direito. Outro personagem desse time que era muito bom era o Shino, que certamente é um dos personagens com melhores visuais e jeito que tinha desde o início. E o Shino certamente merecia mais, pois ele era um personagem muito bom. A luta dele no exame Chunin foi muito foda, pois ele era tipo um Shikamaru que era um estrategista. Mas assim como a Kurenai, não teve importância nenhuma dentro do Naruto Shippuden e nem mesmo muito no clássico. O mesmo pode ser dito do Kiba, que era meio que o rival do Naruto e teve um certo destaque assim maior ali na história, principalmente no arco de resgate do Sasuke, onde ele luta contra o Sakon e o Kon, e vemos ali a relação dele com a Akamaru, que é muito legal, porém também ele foi esquecido no Shippuden e só apareceu pra passar vergonha. Quarteto do Som. Como dito anteriormente, todo personagem ligado ao Orochimaru não teve destaque algum na história de Naruto. Mas o Quarteto do Som estão em alguns dos melhores arcos de Naruto para muita gente, incluindo para mim. Só que assim, eles são os personagens que realmente não tiveram desenvolvimento algum, pois eles só foram criados para dificultar o resgate do Sasuke e para termos lutas durante o arco, porque os personagens não têm história nenhuma. O que podemos deduzir deles é que todos eles são fiéis ao Orochimaru e têm uma Kekkei Genkai única. O Jirobo absorve chakra, que não é comum, pois já vimos isso lá no início com o cara que luta com o Sasuke na prova Chunin. O Kidomaru tem ligações com aranhas, e é isso, não dá pra dizer muito. O Sakon na verdade é dois dentro de um só, e a Tayuya usa música como arma. Mas as transformações deles como a marca da maldição são bem legais. Para mim, o Kishimoto deveria ter explorado muito mais as marcas da maldição e as transformações, pois o visual de todos eram muito maneiros.
E qual foi a melhor luta do Quarteto do Som? Choji vs Jirobo, Neji vs Kidomaru, Sakun vs Kiba ou Shikamaru vs Tayuya? Pra mim foi Shikamaru vs Tayuya. Deixa outro personagem que foi desperdiçado aí nos comentários e aproveita para se inscrever para ver mais vídeos como esse e de outros animes também que possa vir a acontecer, mas o foco sempre vai ser Naruto. Assista aqui o porquê Orochimaru não pegou um corpo de um Uchiha antes do massacre Uchiha. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, fique com Deus, valeu!